Então, o tema da aula de hoje, até para a gente já começar, é essa questão da forense digital, tá? Então, essa apresentação é um vídeo de apresentações que eu fui vendo na web, né, para montar para vocês, e a minha vivência com o perito, né, para o tribunal, né? O trabalho da forense digital é muito interessante, você precisa fazer um curso de perito, tá? Você tem que fazer um curso de perito. Quando eu não fazia o curso, quando eu não tinha feito o curso, esse curso é um curso de legislação, tá? Você faz no próprio tribunal do Estado. Então, você pode ser chamado como especialista técnico, como assistente, mas o perito é só o cara que fez o curso. Então, o que é forense digital? Quais são as ameaças? Quais são os padrões de forense digital? Aqui no Brasil a gente não tem um padrão, já adianto, mas tem padrões internacionais. Quais são as etapas e as ferramentas e o que pode prejudicar a sua análise forense. Tá? E no meio do caminho eu vou contar histórias para vocês. Então, o que é forense digital? É a ciência que trata do exame, análise e investigação de um incidente computacional. Um dos primeiros casos registrados de incidente digital, quando vocês acham que foi? 94. 94, quem dá mais, quem dá menos? 92. 92, quem dá mais, quem dá menos? 37, quem dá mais, quem dá menos? 43. 87, quem dá mais, quem dá menos? Ou seja, 37 já foi eliminado da lista, né? Vamos nessa. 87, quem dá mais, quem dá menos? 89, quem dá mais, quem dá menos? 84, quem dá mais, quem dá menos? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. O primeiro caso registrado de um incidente malicioso computacional vem de 1966. Na Inglaterra, um cara que alterou a folha de salários da companhia dele para aumentar o próprio salário. Não acredito. Esse mundo é de todo mundo. Mas o cara não era o primeiro incidente, né? Inclusive, né, tipo assim, existe um caso na UFRJ que foi isso, que foi a alteração de notas do SIGA. Que o cara, assim, os caras, pra você ter noção, eu conheço os caras brilhantes, tá? Brilhantes. Sim, são hoje profissionais renovados. CR10 veio tudo. Não fica no peso. Na verdade, assim, pra você ter noção, os caras não foram nem tão babacas assim. Eles foram ingênuos, mas não foram... Qual é a ideia? Os caras estavam lá, capturando, os dados eram trafegados via rede sem fio, eles ficaram lá capturando os pacotes de rede sem fio, coisa que a gente vai fazer aqui no curso também, mais pra frente. E não precisa alterar a nota do SIGA, tá? Até porque hoje em dia não dá mais, tá? Esse incidente suscitou, né, reverberações. E os caras não alteraram nenhuma nota deles. Eles, tipo assim, na minha época era muito, não sei se vocês ainda fazem isso, acho que fazem, era muito comum você se inscrever numa disciplina, achava que não dava, esquecia de trancar, ficava com 0. Esqueci de trancar uma palavra forte, né? Tipo assim. Eles tinham vários casos, né? Pra lá. Então, assim, digamos que um dia a galera ficou até mais tarde, estavam cansados, saco cheio, patati patatá, pegaram a senha de uma das secretárias. Só que era uma das secretárias mais velhas da UFRJ, assim, tipo, mais sênior. Assim, a gente brincava que essa secretária em particular tinha mais poder do que o reitor, né? Porque o que ela conhecia todo mundo, sabia todos os caminhos, sabia tudo, né? Ela era secretária e dava expor aos professores, porque ela foi secretária quando os professores estavam estudando aqui. Então, assim, pegaram a senha dela, mas o que eles não contavam? E removeram só essas disciplinas deles. O que eles não contavam? Que o SIGA, nessa ocasião, já mandava um e-mail dizendo que algo foi alterado. Quem alterou e de quem alterou. Ou seja, por que dar nota é um saco? Porque toda vez que eu dou nota para uma turma, vem um e-mail dizendo: a nota de fulano de tal foi alterada. A nota de ciclano de tal foi alterada. A nota de não sei lá o que foi alterada. Então fluda a minha caixa de e-mail. Diga. Vocês podiam fazer um e-mail só para lançar a nota do SIGA, né? Pô, mas aí é deboche demais, né? Porque na verdade até isso é uma prova evidencial do que aconteceu. E ela recebeu 3 horas da manhã e-mails de que as notas só de fulano A e fulano B foram removidas do histórico. Cara, muito burro. Rodados de todo mundo. Meu orientador da época pegou os dois, assim, vamos colocar uma diária, e pegou os dois pela gola
e segurou para que eles não interpelou, né, e falou, tipo assim, são idiotas, são imbecis, mas não são maus, né? Não jubila eles. Pessoal, da fação, os caras foram suspensos por 6 meses. E aquele período, todos levaram 0 em todas as disciplinas. Né? Cara, gente, foi burrice, né? E esse tipo de coisa acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Né? Por exemplo, teve um caso muito interessante, esse eu não participei, mas um amigo meu participou, que ele foi numa empresa que botaram no roteador da empresa que o dono da empresa era corno. E ninguém tinha senha para trocar a senha do roteador. E esse tipo de coisa acontece, porque as pessoas não têm noção, né? E assim, não tem limites, né? Então, esse tipo de coisa acontece, como é que você uma vez que você não consegue se precaver de todos esses casos, porque o ideal seria que você conseguisse se precaver, mas como eu falei para vocês, né? Eu, na minha casa, trabalho de uma determinada forma, tablet com o Raspberry Pi. É como eu prefiro trabalhar. Eu, né, sou um pouco interativo, vamos botar dessa forma. Então, assim, se eu me deixar, eu tenho 5 telas e 300 abas abertas de nada com coisa alguma, né, de coisas que eu quero salvar para sempre. E não vou ler nada. Por exemplo, se eu pegar meu celular, tem 80 abas abertas. Eu leio depois. Né? Nunca mais vou ler tudo. Eu costumo me enganar. Mas minha esposa uma vez pegou meu celular e falou, Cláudio, o que é isso? Eu falei, amor, quem guarda tem, né? Só que não. E aí, como eu falei para vocês, se eu pego esse caso do tablet com o Raspberry Pi, você não precisa de um teu celular com o Raspberry Pi. Não precisa ser um Raspberry Pi grande, pode ser um Raspberry Pi W. Acho que é nano W. Zero W. Agora tem o 0W2. Que é um Raspberry Pi do tamanho de uma caneta. Você pode alimentar ele com uma bateria bosta, botar no teu bolso e ele não aparece. Não é nem grandinho como o outro. Tem o mesmo poder de fogo de Raspberry Pi 3. Plus. E aí, o que você faz nesse tipo de coisa? Então, na verdade, é o seguinte, como você junta provas evidenciais sobre esse tipo de aplicação. Tá? Então, isso é uma parada que é muito importante, uma coisa muito relevante. Então, na verdade, forense computacional é tratar um incidente computacional na esfera penal. Para você tratar um incidente computacional na esfera penal, hoje a legislação brasileira não tem leis específicas sobre direito digital. Então, o que é feito é encaixar os crimes digitais dentro de crimes que já existem na legislação. Tipo o quê, Cláudio? Tipo, por exemplo, difamação. Difamação, ele existe independente se é digital ou não. Perjúrio existe independente de ser digital ou não. Todas essas coisas existem. E aí eu tenho que determinar as causas, meios, autoria e consequências. Por exemplo, teve esse caso que eu falei que era um caso de direito autoral, né? Tipo assim, foi um funcionário que trabalhou numa determinada empresa durante um determinado período, não posso citar nomes, né? E esse cara, logo depois que esse cara saiu, a empresa lança um produto que era muito parecido com as ideias dele. O contra-argumento da réu foi o seguinte, né? Tipo assim, cara, mas é um produto mais ou menos que todo mundo usa, muito básico, que segue uma tendência e, portanto, todo mundo tem mais ou menos. As ideias são parecidas, né? E aí o cara falou, não, como assim parecido? Se fosse parecido, então não tinha feito. Por que o meu foi feito? O contra-argumento é o seguinte, mas você saiu da empresa, já estaria no ciclo de produção do produto, não tem como ter sido a tua ideia. Então, assim, é muito difícil você dizer, porque existe um alto grau de subjetividade. Então, o papel do perito não é trabalhar a subjetividade, mas só prover isso aqui, causas, meios e autoria. Né? As consequências digitais, não a consequência do caso. O relatório de um perito, então qual é o produto de uma forense digital? É um relatório. Tá? Esse é o produto da forense digital. Quais são as ameaças? Ou seja, o que a gente mais trabalha? Defacement, ou seja, violação de sites, difamação em sites, e aqui eu coloco também redes sociais. Redes sociais hoje são um problema, e eu não falo só de redes sociais tradicionais, o que a gente chama de redes sociais abertas.
as redes sociais fechadas, como WhatsApp, Telegram, Signal. Essas redes são muito difíceis de você coletar evidência porque você precisa do dispositivo do cara. Ataque a servidores, isso é muito normal. Falsos e-mails, né? Roubo de dados, phishing, né? Difamação de forma mais ampla. Ameaças, né? Você mandar uma mensagem ameaçadora, retiradas e transferências de contas bancárias. Inclusive, né, a Xiaomi fez uma campanha online recente do seguinte: não compre o celular do bandido, use os recursos de segurança da Xiaomi. O que está acontecendo agora? Tem um produto da Xiaomi, achei muito interessante, achei muito ético da Xiaomi dizendo o seguinte: a Xiaomi se popularizou, principalmente aqui no Brasil e na América Latina, com celulares a um preço mais ou menos acessível. A um preço mais ou menos acessível para a galera utilizar. Então tem muita gente comprando celulares da Xiaomi, chama como vocês quiserem, para ser o celular do bandido, né? Você tem um celular que você anda sem ter as suas aplicações bancárias, do Nubank, de cartão de crédito, o que quer que seja, né? Inclusive teve um caso recente de um rapaz que foi roubado com as aplicações de banco, né? Tipo assim, que foi um caso bizarro. Gente, tem alguns pontos nessa história que eu bati o olho. Ué, como é que ele ficou recebendo notificação se recebendo o celular dele? Ele arranjou um celular e instalou as coisas nesse meio de caminho? Algumas coisas dessa história ficaram para mim muito esquisitas quando eu vi da primeira vez. Mas eu vou assumir que porque eu não prestei atenção, ou vou assumir que o cara arranjou um outro celular, que daria com isso. O cara fez empréstimo, isso e aquilo. É muito complicado. Realmente é uma situação muito difícil, pode falar. Ele tinha um telefone antigo que tinha um app do banco instalado. Aí ele pegou e foi na notificação. Ainda assim é esquisito. Tem algumas coisas. Pode ser. Eu vou assumir que o cara está idôneo e essa história não foi feita. Porque você também tem que, quando você começa a ver essas coisas, você começa a assumir o outro lado. Alguém está querendo difamar alguém de propósito. Isso faz espionagem industrial, gente. É um ramo de negócio. É porque não aparece no LinkedIn, né? O que você é? Espião industrial. Justo isso? Faz sentido para vocês? Uma empresa contratar um cara de uma concorrente, o cara é sênior de uma outra concorrente. Contratei você, mas também acontece com tudo. Sim, mas tem leis contra isso, que te protegem desse tipo de coisa. Em geral, você contratar, por exemplo, tem uma pesquisadora que eu sigo muito o trabalho dela, que trabalha ela criou um conceito chamado Knowledge Fusion, que é o seguinte: extração de conhecimento de fontes diversas, né, onde você tem dados, fontes. Isso tradicionalmente como no chat. Você tem dados, você tem fonte, você tem um padrão de inferência. Ela diz o seguinte: se os dados são muito diferentes, você tem que ter um outro eixo que é chamado de extrator, né? Isso aqui é chamado de extração de knowledge. Estou fazendo besteira, não sei escrever. E o nome disso vai dar Knowledge Fusion. Inclusive, é um trabalho de um aluno meu de doutorado. A gente faz Knowledge Fusion para a IoT, que é cuidar a construção de Knowledge Bases. Essa pesquisadora ela era do Google. Em 2014, quando ela criou esse conceito. Em 2017, ela estava na Amazon. E aí eu estava dando aula de doutorado para alguém, falando sobre alguma coisa, tipo assim, e fui mostrar o perfil dela, ou de especialista, não sei, né? Não sei. E eu descobri que ela estava no Facebook AI. E você acompanhar esse tipo de coisa é muito interessante. Você vê onde esses grandes nomes estão. Porque diz coisas. Pega, por exemplo, Ian Goodfellow. Quem sabe quem é Ian Goodfellow aqui? Tá. Então, nos nomes da IA recentes, tem alguns nomes que são muito famosos. Então, por exemplo, assim, ó, Yoshua Bengio, Ian Lee Kun e o cara da Universidade de Washington, que eu esqueci. O Andrew. Não, o Andrew Gilliam é do Yale, mas ele não ganhou o prêmio Turing. Geoffrey Hinton. São os três caras que ganharam o prêmio Turing em 2018 pelo desenvolvimento das Deep Neural Networks. Né? Do que veio a ser as Deep Neural Networks. O Ian Goodfellow, acho que foi aluno do Yoshua Bengio, e ele é o pai das GANs, as redes adversariais, redes neurais adversariais. E esse cara trabalhava para a Apple.
Porque isso é comum lá fora. Não é considerado um crime um professor ser professor da universidade e trabalhar numa empresa. Ou trabalhar para essa empresa estando dentro da universidade. As pessoas veem isso com bons olhos. Tem acordos entre isso. Então, por exemplo, o Yannick Kuhn, ele é vice-presidente do Facebook AI. Então, ele é um professor da Universidade de Nova York, né? Professor emérito. O cara ganhou o prêmio Turing, né, gente? O prêmio Turing, para quem não sabe, é o Nobel da computação. Não tem muito mais para onde você ir depois daí. Tem, agora ele é rico. Né? Então, assim... Fica, inclusive o prêmio Turing já paga mais que o Nobel, tá? Porque a gente é irado. E aí, tipo assim, esse cara, o Ian Goodfellow, ele saiu da Apple justamente porque a Apple decidiu não deixar de ser remota. Que as pessoas tinham que voltar para o escritório e falou, então, caguei. Não me importa, voltei. E aí imagina que esse cara que tem esses segredos industriais, como deve se defender dos segredos industriais? O Elon Musk deu uma declaração que é muito interessante. Eu não gosto do Elon Musk não, tá, gente? Eu tenho vários problemas com várias coisas que ele fez. Mas ele é um cara que, quando ele fala, ele não tá falando coisas que, tipo assim, aleatórias, randômicas. Eu não sei que seja tudo. E aí, ele falou assim, cara, a Apple contrata 1000 engenheiros. É muito difícil que as coisas não vazem. Mesmo que, tipo assim, sem querer. É uma reunião, é uma foto no Facebook, é uma foto no Instagram, é muito difícil que as coisas não vazem. Então ele fala assim, se a Apple estivesse fazendo um iCar, eu saberia. Mesmo que eu não quisesse. Isso já seria um rumor muito forte. Então essas são coisas, né, que acabam dizendo, essa questão da propriedade intelectual fica muito difícil. E mesmo, as pessoas são contratadas sim para ver esses segredos industriais. É por isso que eu falo, estava conversando com o Daniel e com o Fábio, cara, que é muito esquisito o e-mail da UFRJ ser o e-mail do Gmail. Eu sei porque é o e-mail do Gmail, porque é muito mais fácil você fazer a manutenção disso do que é você ter o seu próprio servidor de e-mail e essa coisa ter que funcionar. Mas é o e-mail do Gmail. A gente devia ter incomodado com isso. Mas a gente prefere ser o e-mail do Gmail e as coisas chegarem do que a gente incorrer no risco durante o final de semana estar esperando a resposta do artigo, esse e-mail nunca chegar. Então, essas são questões muito severas e que tem que ter o seguinte, mas a contrapartida que você não está dizendo, tem que ter um investimento então em TI dentro da universidade. Tem que ter. Porque eu acho que esse investimento em TI na universidade é menor do que deveria ser. Numa universidade que ficou totalmente digital. Né? Inclusive, foi uma discussão muito grande que a gente teve, foi justamente isso. Quando foi para o ensino... Não, ensino remoto, emergencial. Período letivo período letivo excepcional. Enfim, né? E a gente migrou diretamente para soluções do Google, né? Justamente porque a gente tinha esse acordo com a universidade. Então, tipo assim, gente, a gente tomou essa decisão tipo assim, de forma leviana? Não. Mas foi a melhor decisão que a gente pôde tomar, dados os recursos que a gente tinha. Né? Inclusive, os cursos de tecnologia não eram problemáticos. Os cursos problemáticos eram os cursos da área de saúde. E esse foi um dos motivos da UFRJ ter demorado tanto para entrar no PLE real. Porque uma coisa assim, vocês entraram para o PLE, para uma parte de vocês até preferiram. Né? Nossa, que bom. Né? A gente fez uma pesquisa de... Está gravado, tá, gente? Fica a dica. Mas para os cursos de saúde isso era muito complicado. Como é que eu faço odontologia remota? Não faz. Essa é a resposta, você não faz. Fundamentos do basquete. Hã? Fundamentos do basquete. Fundamentos do basquete. Fundamentos do... Ok. Natação, né? Então, gente, essas são coisas que são muito... Mas assim, parece piada, mas são coisas que são muito complicadas. Né? E aí, durante esse meio tempo, muita gente caiu em golpes de phishing, porque quando as pessoas foram para o remoto, a gente descobriu, nossa casa é uma bosta. Ela não é confortável bastante, ela não está preparada para a gente trabalhar, nem todo mundo tinha computador. Isso impacta diretamente, né, nas vendas. Os quarters, né, os Q1 a Q4 dos Estados Unidos, viu nesse período um aumento das vendas de Chromebooks. Por que os Chromebooks? Porque o sistema operacional do Google é muito bom e o Google é maravilhoso. Não, porque é o modelo de computador mais barato para acessar a internet. Um Chromebook com valor razoável, você consegue comprar de $150 a $300.
E agora, se você tem que comprar uma máquina para 3, 4 pessoas, você vai comprar uma máquina em 150, 300 dólares, se o cara só tem que navegar na internet, ou vai todo mundo ter um MacBook de $1.000? Só nos Estados Unidos, você fala aqui não, aqui custa 6 milhões de reais. Você com 3 MacBook comprados, melhora a economia do Rio de Janeiro inteiro. Você vai comprar um Chromebook. Então foi natural. Então, entendo, tecnologia, todas essas coisas aqui são consequências. Aumentou isso aqui, aumentou a compra online, aumentou isso aqui. A nossa legislação é protetiva quanto ao consumidor. Nos Estados Unidos não. Os Estados Unidos é o ônus de quem acusa dizer que foi roubado. Provar que foi roubado. Que a culpa não é dele. Imagina que você cai num golpe, como é que você faz aqui? Ah, pegaram teu cartão de crédito, o que você faz? Você liga para o banco e diz, banco, foi roubado. Na hora o banco, dado um determinado conjunto, né, de condições, ele vai lá e resolve esse negócio para você. A não ser que seja esse caso aí do menino aí do Nubank. Que os caras demoraram muito mais do que deveriam. Mas em todo o resto, do mundo, a legislação não protege o cara. Aqui no Brasil, então assim, por que a gente formou tanta gente boa em TI defensiva aqui no Brasil? Por que a gente formou tanta gente? Porque a nossa legislação diz, ou protege ou dane-se. Por que a Americanas ficou tanto tempo fora, ficou uns 3, 4 dias fora, há uns meses atrás? Por causa disso. Porque a nossa legislação diz, ou protege ou dane-se. Lá fora isso não acontece. Ah, então lá fora é melhor para a empresa. Eu ouço isso com muita frequência. Eu falo, não. Lá fora a gente protege menos as pessoas. É diferente. Nesse, assim, a gente tem muito essa questão do vira-latismo. Ah, não, mas a empresa aqui sofre muito. Não, a gente garante que na minha visão pessoal, tá, gente, um processo mais humano para quem compra, né? Então, assim, até afinal, o pagamento via cartão online é a empresa que está oferecendo. O branding é online, a empresa está oferecendo. Então, essa é a visão brasileira do processo. É claro que isso aumenta os custos da empresa, os produtos ficam mais caros para a gente, porque o custo, né, dos processos, o custo da segurança fica embutido no valor do produto. Né? Então, o nosso processo é mais caro, mas ele é mais protegido. Então, essas ameaças elas são fato, e a grande questão é o seguinte, assim, o perito digital ele é uma profissão ingrata no sentido seguinte, que ele entra quando já deu cagada. Se um perito ele entra em cena, que vocês têm que estar cientes, e quando o perito entra em cena, o crime já aconteceu. Então, tipo assim, se eu pudesse colocar para vocês os nossos 3 eixos do curso o cara do desenvolvimento seguro é o cara que trabalha antes da JOSS acontecer. O cara que vai fazer o monitoramento da infraestrutura é o cara que está monitorando segurança enquanto a JOSS está acontecendo. Esse cara é o que surge quando a JOSS já aconteceu. Os 3 têm princípios e finalidades diferentes. Estava falando ontem em programação avançada, né? A gente estava tendo uma aula sobre design patterns. Inclusive foi até melhor do que eu esperava. Né? A gente está falando que existem 3 tipos de padrões de projeto. Né? Os padrões que são criacionais, os padrões que são estruturais e os padrões que são comportamentais. Padrões de projeto, eles não dizem respeito a trechos de código, mas são formas como você deveria estruturar o seu código. Existem padrões de projeto relacionados à segurança. Não são dos 23 padrões originais do livro Design Patterns, né, aquele livro azulzinho, recomendo a todos vocês lerem. Quem aqui já leu? Quem sabe quem é esse livro? Você não pode, você estava na aula ontem. Já deveria. Tá. Mas é um ótimo livro que todo mundo deveria ler. Eu volto na tecla. Existem livros que vocês devem ler enquanto vocês estão na faculdade. Por quê? Porque na faculdade é o momento que vocês lerem essas coisas. Aí depois a vida fica mais difícil, tá? Então, você deve se preocupar com o código que você faz antes do produto sair. Você deve se preocupar com a infraestrutura e com o monitoramento enquanto o produto está no ar. Depois que teve um problema, você tem que se preocupar em manter seus ativos funcionando. E aí entram as fases desse processo, né? Padrões internacionais,
como Scientific Working Group on Digital Evidence, né? Que é do IETF, Internet Engineering Task Force. Isso vai gerar uma RFC desse grupo, né? Que é um padrão internacional para evidências digitais. Não é um padrão utilizado pelos institutos periciais do Brasil. Diga. O conceito de análise digital só se aplica para redes, coisas online? Não. Se pegar um HD e tacar fora e tudo. Não, é para tudo. Para qualquer mídia, a gente vai ver isso. A RFC 32271 disponibiliza os passos para a coleta das evidências. Né? Todas as tarefas realizadas têm que ser documentadas, descrever todas as pessoas que tiveram acesso aos dados, anotar a data e a hora do relógio do sistema e listar todos os passos em relação à busca e apreensão. Basicamente, a RFC tem vários detalhes sobre isso, ela vai listar para vocês. Então, a minha recomendação é hoje que vocês leiam essa RFC, mas acho que está esquisito esse número, mas eu acho que é isso mesmo. Mas leiam essa RFC que é sobre coleta. Então, ela vai escrever esses 4 passos aqui, que são os passos padronizados que serem feitos. E, gente, pelo amor de Deus, né? É bom senso isso aqui, né? Parece razoável. Documentar o que você fez. Se você é um perito, Tem que documentar de qualquer forma. tem que ir um nome forte. Mas assim, você deveria documentar. Descrever as pessoas que tiveram acesso aos dados, isso é difícil. Porque às vezes a pessoa que teve acesso aos dados não é quem deveria. E é justamente isso que as pessoas querem esconder. Anotar a data e a hora do relógio do sistema para você verificar o seguinte: será que a data e a hora do relógio do sistema funcionam? Né? E listar todos os passos em relação à busca e apreensão. E aí que entra um grande problema. Quanto mais longe você está do incidente, pior é para fazer qualquer uma dessas coisas. Quanto mais tempo passou, né? Nesse caso aqui que eu coloquei, que digamos aqui que a gente está no ano, não posso dar a referência porque senão deu ruim aqui, né? Já começa a contar. Nesse valor aqui de 2x, 2,1x. Se o cara que está aqui em 2x mais 4, que é o cara aqui, né? Recontando para quem não estava aqui, estava eu fazendo parte de um processo de perícia, né? De integridade intelectual, e teve um caso, de um cara que trabalhou de 2,1x a 2,1x mais 3, numa determinada empresa. Quando ele sai de 2,1x mais 3, ele processa a empresa, porque assim que ele sai em 2,1x mais alguma coisa, né, 2x mais 3, mais 9 meses para frente, é lançado um produto com uma coisa que ele tinha mandado como evidência. Que tinha dado uma ideia, né? A empresa clama o seguinte: não, mas isso não tem nada a ver, o produto é muito parecido, na verdade as ideias são muito parecidas, está todo mundo ali discutindo, então é muito complicado. Nota 2 do editor. O processo todo da empresa, uma empresa de criação, era feito primeiro em papel nessa época, escaneado e mandado para quem produzia o papel. Em coisas que são culturais, em coisas que são artísticas, isso é muito comum, você não fazer isso em desenho. Quando foi para a pandemia, todo mundo se obrigou a ir para desenho, tá? Mas antes que o pessoal estava no escritório, né, o cara que é muito artístico, né, ele quer fazer um design, quer fazer um produto, ele fazia na mão, desenhava um draft meio da ideia, né? Adoro esse pessoal de arte, é muito legal, né? Dá um ódio, mas enfim. O cara saiu e depois foi feito. Então, assim, ele queria mostrar assim, não, pô, quem fez isso aqui fui eu. Então, na verdade, o que é muito ruim na perícia foi o seguinte: tinha um cara que era o perito do lado deles, não seja, especialista técnico, que era um cara que entrou na empresa no meio desse período. Eles tiveram uma transição de tecnologia no meio do caminho. E aí, no dia, na hora um dia antes da perícia, trocaram um cara por um cara que chegou depois que o incidente já tinha acontecido. Por quê? Porque a partir do momento que eu perguntasse qualquer coisa, o cara teria que dizer para ele: pô, não tem como dizer com certeza, não era eu que estava aqui. Isso cheiro esquisito para vocês? Um cheiro assim, porque agora ele não tem como saber com certeza quem teve acesso a todos os dados. Tem uma série de coisas que ele não sabe. Então assim, e olha só, se isso aqui passaram anos disso aqui, é muito difícil você dizer: pô, por que será que o relógio do sistema não estava atualizado? Ah, deu pau no NTP, deu pau no sei lá o quê. Então sempre tem como você justificar.
É muito difícil. Quanto mais longe do incidente você está. Por exemplo, uma coisa que não parece óbvia. Houve uma invasão a um sistema. Qual era a medida que todo mundo fazia 10 anos atrás? Desliga a máquina. Tira ela da rede. Parece razoável isso? Parece, né? Para quem vai fazer a perícia é péssimo. Porque agora eu não consigo criar um ambiente onde aconteceu o incidente. Ah, que tá desligado. Desligou, eu tirei o cara da rede, eu não sei. Isso era um órgão. Depende desse tráfego de rede. O órgão pode ser auto-apagado. Não consigo me conectar, apaguei. E aí, o que eu faço? Então, assim, existem procedimentos justamente sobre isso. Mas o que a gente faz no susto? E é por isso que a gente treina. É por isso que uma equipe de segurança tem que treinar. Porque você não pode tomar decisão no susto. Decisões tomadas no susto levam a falhas de documentação. Qual é o procedimento correto nesse caso? Você isola logicamente aquela máquina. Você cria um file entre ela e o resto da rede, mas ela continua acessando. Continua ligada. Para que você possa recriar o que está acontecendo. Ela continua com acesso à internet. Só você bloqueia o pacote. Agora, se você faz isso, isso é um problema, tá? Então, quais são as etapas de um processo de análise de dados? É a obtenção e coleta desses dados, preservação e restauração dessa informação, identificação, análise, interpretação e documentação e apresentação. Onde a coleta é de qualquer meio. A coleta pode ser você coletar fisicamente máquinas, pode ser você coletar fisicamente HDs, coletar fisicamente pendrives, coletar fisicamente papéis. Pô, Carlos, mas é forense digital. Mas pode ser um processo que eu estou interessando, um processo de log. Eu quero ver se o processo de log foi seguido. E se ele é seguido sempre, por que nesse caso específico ele não foi seguido? Eu tinha um colega meu que dizia uma frase que era super importante, né? Que é burrice antes de malícia. Vocês vão ver que muitos dos casos que deram problemas foram burrice do cara que estava tomando conta da empresa. É uma máquina que o cara não quis, estava com preguiça, não fez atualização, ou então, por fazer a atualização, ele tinha que subir uma máquina em paralelo para deixar o serviço no ar. Isso ia dar um trabalho. Ele falou, hoje deixa, né? Sexta-feira eu faço. E aí, nesse sexta-feira eu faço. Tá? Eu vou contar um caso aqui da UFRJ. Existe um serviço que eu ajudei a montar. Montei uma equipe de TI para os caras, foi muito legal. A experiência foi muito bacana. E quando a gente foi montar, a gente foi hospedar o serviço no NCE. E os caras falaram pra mim, vou montar um servidor, vou botar um Debian aqui, tá, galera? Vou fazer o hardening do servidor, a gente vai falar sobre hardening mais pra frente. E eu falei, vamos fazer, né? Aí o cara falou, não. Instala o Windows 7. Não, mas aqui é extremamente importante. E essa história não pode ser esquecida jamais. Achei que não fosse na faculdade, achei que fosse na empresa essa história do Windows 7. Não, é que eu não posso dizer quem foi, né? Não, não os bois. Entendi. Instala o Windows 7. Não, está... Tá bom. Instala essa bosta. Resultado da façanha, né? Todos já sabem, foi invadido, porque é um queijo suíço, não tem mais atualização de segurança, Aí o que eu fiz? Instalei o Debian, como eu falei de primeiro, e nunca mais deu problema. Olha que coisa maluca, né? Quem diria que eu vi um especialista em segurança de salva de problemas, né? Mas, nesse caso, eu fiz essa documentação aqui? Não, nesse caso simplesmente formatei a máquina e torci pelo melhor. Eu falei nesse processo, eu não queria sequer coletar os dados. Inclusive era muito interessante, quando eu abri a máquina pela primeira vez, né, para ver que zona tinha dado, já tinha mudado a senha do administrador, eu falei, cara, tu não vai meter essa pra cima de mim. Aí eu invadi a máquina e eu fui ver o seguinte, lá tinha uma baita de uma lista gigante de e-mails, só a máquina provavelmente estava sendo usada como base para mandar spam. Enfim, mas eu apaguei tudo e trabalhei. Mas mesmo nesse caso, por exemplo, o que você faz, por exemplo, quando uma máquina teve esse problema, né, e o cara não seguiu o procedimento correto? Você pode fazer
quando você não tem a preservação do dado original, você pode fazer a restauração. Você buscar em HDs antigos e tentar restaurar os arquivos ocultos desse HD. Ou então, mesmo quando você formata, se você o que é formatar? O que é escrever num HD? É você escrever em uma determinada posição de memória. Então, o que os sistemas operacionais eles fazem? Eles, dentro do teu HD, eles indexam a informação. Mas não quer dizer que não tenha nada que não tenha sido escrito no setor anterior. Então, se você simplesmente ignora a indexação do sistema operacional e vai ler, pode ser que as coisas antigas estejam ali. Isso é muito interessante, muito interessante. Imagina que você perdeu um arquivo que você queria muito manter no seu computador. Na verdade, ele pode só não estar mais indexado no sistema operacional e o que esses softwares fazem é recuperar. Inclusive, teve um caso interessante. Hoje em dia, agora, a grande moda são os casos de blockchain, né? Os casos de criptomoedas, a galera perdendo as chaves de criptomoedas. E pode ser que se você compra um HD usado, tem empresas que elas são especializadas no quê? Em comprar HDs usados para buscar informações que estavam nesses HDs. Então, tem algumas empresas que quando elas vão doar computadores, no caso da IBM, por exemplo, eles tomam um cuidado muito particular de dar o computador, de doar ou vender o computador, tirando o HD físico. E aí isso gera um problema para as próximas gerações, que é o seguinte: como ele é soldado na placa-mãe? Esses SSDs, eu tenho MacBook, que lindo esse MacBook, que coisa maravilhosa. Está soldado na placa-mãe o SSD. Acho ótimo. Acho bacana, vai dar um dinheiraço. Então, você preservar você garantir que essa documentação, esses documentos que você vai usar como ativos, ou seja, logs de sistema, mensagens, executáveis, imagens, né, HDs físicos, documentos físicos, você preservar, garantindo a autenticidade, ou restaurar eles, casos perdidos ou casos danificados. Eu falo para vocês o caso do Carlos Abadia, eu falei para vocês na aula passada, sobre esteganografia. As imagens são ativos que o cara trocava via MSN, são ativos que vocês têm que ter. E aí a identificação. A identificação de todos os passos é sempre o mais difícil. O que é identificar? De quem é a origem? Em 95% dos casos que eu já vi, presenciei, li ou participei, a identificação dos ativos ela não é possível ou muito difícil. E o que você faz nesse caso são indicações indiretas. Como assim? Você trabalha evidências de tempo e de utilização que permitem dizer quem é a pessoa que utilizou. Então, ou por exemplo, se você pega uma máquina Linux, né? Quantos usuários root tem na máquina Linux? Alguém se loga com o root? Não. Faz sentido isso? Se alguém aqui tem usuário root que se loga com o root, a minha... Para quem está gravando, foi um tapa imaginário, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém tem mais usuário root, né? Inclusive, eu era um grande crítico do sudo, tá? Eu era um grande crítico do sudo. Aqui é sudo! Ó! Dá SU menos e vamos nessa! É servidor, ninguém tinha que estar mexendo. O que é uma burrice, né? Porque o sudo realmente assim, vai executar só um comando, encapsula realmente. Então assim, mas né, a gente melhora esse tempo. Então, você ganha identificação, a identificação muitas vezes é indireta. Se você entra como superusuário, às vezes o superusuário diz pouco sobre quem está fazendo. Na verdade, é o que você tem que imaginar. Quem teria senha de superusuário? Ah, parece inteligente, mas não, porque isso é um crime. Provavelmente alguém quis pegar essa senha de superusuário não é a pessoa legítima, porque ninguém é tão burro assim. Cláudio, ninguém é tão burro assim? Não, muita gente é tão burro assim. Tá? E assim, como eu falo para vocês, o grande truque do atacante é ele não se fazer percebido. Ou seja, eu vou hackear a minha casa. Essa é o Juliano. Você vai hackear a sua casa. Isso acontece com muita frequência. Você quer ser pego? Ou então, por exemplo, assim, você quer ser pego é fácil. É você começar a iniciar tráfego Tor de dentro da sua casa. Porque eu posso até não saber do tráfego Tor, mas eu sei qual foi o caminho que ele percorreu até sair, né? Eu sei que foi da Claro, tô pegando o carro. Imagina que eu, Cláudio, não vou fazer isso, eu não sou tão burro assim. Provavelmente já fui burro assim, mas hoje em dia eu não sou mais. Né?
eu tenho uma rede da Claro. A Claro sabe o que entra e sai da rede dela? É claro que tem que saber. Ela, por lei, tem que prestar conta. Se ela não souber, ela está ferrada. A culpa cai nela, então ela sabe. Então começou o tráfego tóxico, saiu de uma conexão residencial, começamos mal. Você já não está sabendo direito o que você está fazendo. Então é por isso que a gente usa esse conceito de máquina zumbi, né? Você atacar a partir de uma outra máquina que você está assumindo remotamente, onde você vai zoar justamente esses arquivos aqui para que seja difícil a preservação e a restauração. Então a identificação fica quase impossível. O que normalmente a gente faz é criar camadas de máquinas zumbis até onde o ataque vai acontecer. E é por isso que esses ataques são dentro da galera que assim, tem tanto hacker da Coreia do Sul, da Rússia atacando aqui no Brasil, justamente porque, na verdade, eles querem o máximo de distância possível entre eles, entre o originador e isso. Inclusive, existem gangues especializadas nesse tipo de ataque, para você restringir determinados recursos. Você contrata pessoas. Você pode, se você for na Darknet, você consegue contratar um ataque de negação de serviço. Então tem gente infectada. Pode falar. Cara, dependendo do número de máquinas, eu vi um cara vendendo por $1.500, 10 mil máquinas. Só que tem um período de tempo. Então tem gente que simplesmente está infectando, é porque na verdade não precisa de grandes coisas. Pensa o seguinte, quanto é o throughput de vocês? Vou botar um throughput de 10 mega? É razoável? Digamos que você tem uns 50 mega nessa rede de vocês. Vamos dizer o seguinte, que o atacante ele não quer acabar com o teu Netflix. Por que se ele acabar com o teu Netflix? Vai ficar bom lá não. E você vai perceber que tem alguma coisa errada. Então o atacante ele não é bom. É melhor te deixar bolado achando que a sua máquina está trafegando muito e você perceber, ou eu pegar 5 pessoas e dessas 5 só uma vai perceber. 5 pessoas. Você não vai fazer isso com DAG, não sei, com vídeo. Pega uma porcentagem desse tráfego como um serviço está rodando na tua máquina. Quem é que usa o Windows? Isso não é também, tipo, galera, exclusividade do Windows não e o Linux é tipo assim, não, isso não existe. Já acabou com essa palhaçada, essa história já acabou. Quem é que usa Android? É Linux, né? Tá cheio de vírus. Se você abrir o teu celular hoje, com certeza ele foi invadido. Tem 99% de certeza que o teu celular foi invadido. É Linux, não é? Linux é exatamente igual aos outros. Então, no final das contas, a única coisa inteligente é o usuário. E o usuário não é inteligente. Então, e aí esse cara infecta a tua máquina. E está infectando a sua máquina simplesmente para deixar ali na reserva, caso um dia ele precise utilizar para dar a negação de serviço distribuído. Com um pedaço do teu tráfego fazendo uma requisição para um outro cara. Porque a grande questão é, o servidor do cara não vai conseguir responder. Então você pega tipo assim, uma rede de 50, 10 megas de cada um, e às vezes é muito menos do que isso, tá? Justamente para não ser nada. Se você abrir os seus processos, você consegue dizer o que cada um dos seus processos a sua máquina faz? É pau. E aí, se eu faço isso, cada um 10 mega, 100 máquinas, quando é que dá? Mais ou menos. 10 vezes 100 dá? Isso, então é próximo de 1 GB. Quem consegue suportar 1 GB de tráfego? Poucos servidores conseguem. E aí dá um problema. Tá? Então, se você parar para pensar nesse tipo de coisa, não é tão difícil assim. Ou como eu falo, né, tipo assim, aqui na UFRJ a gente teve um caso lá das criptomoedas. O cara foi num gig, botou um minerador de criptomoeda. Não precisava de muito tráfego, não precisava de muito processador, ele podia limitar esse tipo de coisa. E, gente, não precisa ir muito atrás. A galera limitava o tráfego das máquinas peer-to-peer para não ser pego nos falhos de rede. Para poder trocar torrent. E teve um caso aqui na FRJ de um menino, tô falando uns 10, 15 anos atrás, que ele foi pego numa máquina do UFRJ, que ele transformou essa máquina do UFRJ num baita de um servidor de pornô. E ficou, tipo assim, meses sem que ninguém percebesse. Até que um dia alguém foi fazer uma manutenção preventiva nas máquinas
e notou uma máquina esquecida, né? Sem monitor, sem nada, embaixo de uma mesa. Achou esquisito, porque a máquina estava com um roteador ligado nela. Ou seja, tinha o cabo, que era o cabo da rede, estava um roteadorzinho ligado, que ia para essa máquina e para a máquina que estava em cima da mesa. O que o imbecil fez? Pegou a máquina patrimoniada, e estava servindo coisas. 120 GB, 200 GB, uma coisa assim. Foi. E aí, quando pegou o cara disse, não sei o que é isso. Como é que você identifica? O cara assinou o vídeo, baixei mesmo. Ou ele baixou ou ele trouxe num HD externo. Na época não tinha HD externo, na época era aqueles... Vocês são dessa época, tinha uns IDE que você botava uns negócios desse tamanho, você ligava o negócio assim... Cara, era um negócio assim, era feio, cara. Mas assim, pô, eu sinto saudade. Aí o cara deve ter traduzido. Pra quem teve um cara, que foi, esse aí foi exonerado. Era um aluno que vendia cursos dentro da UFRJ. Curso para passar em concurso. Eram umas videoaulas. E como é que foi descoberto? Ligaram pra cá perguntando: não estou mais conseguindo acessar o meu curso. Esse cara foi exonerado, foi muito engraçado. Agora é muito engraçado, na época deu um quiprocó, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Aí descobriu que era um funcionário. Ou seja, as pessoas, quando elas não têm medo da punição, elas fazem coisas complicadas. Diga. Esse caso é só exoneração? Hã? Ele só foi exonerado só ou teve processo criminal? Cara, olha só, ele foi só exonerado, ninguém decidiu. Essa pergunta é excelente sobre o processo judicial, que é o seguinte: só é judicializado se alguém abrir um processo. Cara, assim, é que são muitos passos para você abrir o processo e as pessoas têm que estar dispostas a considerar. Na época, cara, já faz muitos anos, mas na época eu me lembro que a galera só achou o seguinte. Eu acho que era um terceirizado, inclusive, não era nem um funcionário. Acho que assim, na época a galera falou assim, cara, é tanto trabalho por um negócio que na prática não estragou o patrimônio público, mas usou de forma errônea, que assim, se alguém fosse processar o cara, ia ser o cara que foi lesado. Mas quem está comprando material pirata vai processar o cara, vai na justiça, tipo o maluco que está fumando maconha vai processar o drug dealer dele? Não faz sentido, entendeu? Então nesse caso o cara foi pego como uma infração disciplinar e foi afastado. Mas até mesmo você pego uma infração disciplinar demora muito tempo. Né? O meu problema com a universidade é que tudo na universidade demora tempo demais. Tinha que ser mais rápido. E aí entra o processo que é o processo que é interessante, que é a análise, interpretação e documentação. O que é a análise? De posse das evidências, uma vez previamente identificadas, você construir agora o relatório que vai permitir identificar o teu alvo pericial. Mais uma vez, o resultado da perícia forense é um relatório. Não é código, não é nada. É um relatório dado o processo que você fez. Por exemplo, nessa perícia que eu participei, o relatório é o seguinte: os e-mails foram adulterados? Ou tinham possibilidade de serem adulterados? Porque talvez a resposta seja essa. Existe possibilidade de eles serem adulterados dentro do cenário que você se encontra? Eu não estava julgando propriedade intelectual. Eu estava julgando se os e-mails foram adulterados. De quem é a responsabilidade do julgamento? Do juiz. Eu não falo nada, eu só dou mais uma evidência, porque nem todo caso é simplesmente digital. Os casos têm evidências que não são. E aí, portanto, no final, a apresentação dessas evidências, que são os resultados obtidos. Então, eu tenho a coleta das mídias, essas mídias viram dados, esses dados viram informações, e essas informações viram evidências. Né? Eu ia fazer uma piada com os estãozinhos de chororó, mas a minha dignidade impediu. Né?
Então, esse é o processo que você tem de coleta de informação, que é apoiado por aquela RFC 32271. Esses elementos vão para o que a gente chama de cadeia de custódia, é a formalização dessa evidência, que é um formulário de cadeia de custódia. Isso vai para os casos periciais, tá? Então tem aqui um caso, quem é o responsável, a natureza, onde foi coletado, descrição, quem realizou a cópia de segurança, quem realizou a recuperação e, uma vez processada, onde estava essa evidência. Então, FTP, discos e afins, qualquer coisa pode ser evidência. Então, eu pego o seguinte, estou no caso do Facebook. Eu tenho que acionar o Facebook para me dar essa informação. E aí que entra a questão que a gente não entende aqui no Brasil. Quando você vai no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, e o cara não dá a informação, a única medida protetiva que você pode ter, então fecha o serviço. Porque é lei. E isso é uma coisa que a gente tem que entender aqui no Brasil. Lei você não discute, lei você cumpre. Quem discute lei é parlamentar. Enquanto você não for parlamentar, você cumpre. Nem o parlamentar tem que cumprir enquanto a lei não mudar. Lei você não discute, você cumpre. Se você não está provendo a informação, você está descumprindo a lei. Cláudio, mas isso é idiota. Pode falar. Voltando rapidinho só a questão de curiosidade, assim, você verificou alguma mudança assim, de credibilidade ao longo dos anos desse tipo de prova no julgamento? Essa pergunta é ótima. Você teve uma mudança de credibilidade no tipo de prova digital? Tipo, posso ficar print? Tipo, se, por exemplo, a popularização de algumas ferramentas que permite produzir coisas falsas. Cara, na verdade, não é que ele perdeu... eu costumo dizer o seguinte, conforme o tempo passa, isso é uma coisa armamentista, tá? Então, conforme o tempo passa, por exemplo, o caso lá de 66, né? 66, provavelmente nem os pais de vocês estavam vivos. Os pais da maior parte de vocês estavam vivos. Né? Tipo assim, porque se a minha mãe é de 62, eu devo ser uns 15 anos mais velho que a maior parte de vocês aqui, os pais de vocês devem ser dos anos 70, por aí. Não vai ser 74. Tudo bem. Ok. Né? O pai da minha esposa é de 38. Então, é só descer do pai dos 50, gente. O pai do Uri Glesser foi pai aos 90. Hã? Aos 90? Cara, olha só, não sou eu que fiz o DNA. A gente pode fazer uma cadeia de custódia, mas assim... Enfim, o que eu quero dizer assim, em 66 isso já era um problema. Em 66 o cara foi lá do banco e alterou. Qual era o grande tchan dele? Ele era a única pessoa que sabia operar aquilo ali. É para isso que você contrata o perito. Porque talvez você não saiba operar aquilo, você tem que ter um cara. Então, o que foi acontecendo foi o seguinte, a gente precisou ser cada vez melhor convencido de que as coisas aconteciam. As provas continuavam existindo, cada vez mais continuavam existindo. E a gente foi buscando cada vez mais ferramentas para ver esse tipo de evento. Simplesmente um print por si só não é mais prova de nada. Mas já foi. A gente já aceitou isso como, mais uma vez, ele não é parte total do processo. Tem muitos elementos de um processo jurídico. A gente não tinha assim, não é tipo, super trunfo, computação. Não funciona assim. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre as coisas que você está falando. E na ausência de evidência, o perito tem que ter o seguinte, olha, eu não posso afirmar. O perito precisa responder que ele não consegue afirmar. E isso dói na alma, porque o ser humano, por natureza, é egocêntrico. Então, o processo jurídico, ele tem um componente subjetivo. Não tem como. O que a gente tenta fazer ao mesmo tempo é eliminar esse processo subjetivo. E aí que entra a bosta do ser humano. Quanto mais você tenta eliminar o processo subjetivo, mais regras você tem que cumprir. Aí você diz, mas o direito é muito complicado. Mas se você coloca o processo subjetivo e diz, mas é a opinião do juiz. Meu amigo, decide. O que tu quer? O dor não dá.
Por exemplo, qual a diferença entre o direito brasileiro e o direito americano? O direito americano, ele é, se não me engano, o nome é caso a caso. Eu ia falar uma besteira, né? É caso a caso. Então, assim, você tem um conjunto de leis e a interpretação do juiz e de casos anteriores é que determina o teu grau de punição, esse tipo de coisa. O direito brasileiro é baseado na lei. Se não existe uma lei que represente o seu caso, não é crime. Então, por exemplo, se a abdução alienígena um dia começar a ser algo que é factível e não tiver uma lei sobre a abdução alienígena, a gente vai enquadrar os alienígenas em sequestro. É muito louco isso, mas a ideia é realmente a gente chegar a um absurdo, né? E aí é o ponto da ciência como filosofia, né? Qual é o absurdo da situação? O alienígena abduziu, a abdução é crime, a abdução não existe lei, então a gente enquadra como sequestro. É isso que o direito brasileiro faz. E às vezes parece uma parada meio bizarra, porque casos que você enxerga como menos ofensivos para a sociedade acabam sendo punições maiores do que casos que você enxerga como mais ofensivos. Justamente porque existe uma legislação sobre e bate o enquadramento. Mas é porque o direito aqui, o direito brasileiro é praticamente um robô, né? If then else. Tem uma regra, eu vou enquadrar e vou buscar. Claro que tem muito, assim, o papel do juiz é dizer se enquadra ou não se enquadra. Então, se você for ver o direito argumentativo do Brasil, né, se você vai ver um ofício, não sei o nome, feito por um advogado, na verdade o que você tem, ele tem o tempo todo, dentro daquela documentação, é enquadrar o cara dentro de qual lei que ele vai estar. E o trabalho do juiz é ser o file dessas leis. Então, isso é muito interessante. Quando a gente fala em jurimetria, quem que já ouviu falar sobre jurimetria? A jurimetria é a análise de dados baseados em dados jurídicos. Se você puder usar processamento de linguagem natural para buscar leis em tempo real, para você poder formar sentenças e formar elementos em tempo real conforme o problema tem, ou seja, acelerar o processo. Ao mesmo tempo, você gostaria, né, sabendo vocês que são de computação, que as decisões sobre a vida de vocês são tomadas por um robô? Claro que não, é uma forte. Se o processo demorar 4 anos, como é o caso desse aqui, onde a coleta de evidências é muito complicada. Estou com um problema que é o problema aqui da universidade. Tinha um processo de trancamento de aluno. O processo foi aberto em 2019, dezembro de 2019, né? Que é o período justamente que a galera está de férias. Então, entrou lá, circulou, foi mandado para um lugar, foi perdido, chegou assim, 2020, a gente não chegou, na primeira semana que a gente foi voltar das férias, entrou a pandemia. Processo em papel, a gente só voltou em 2022, surgiu um processo de 2019. Por sorte, o aluno ainda está fazendo a faculdade. Por sorte, né, da gente, não do aluno. Né? Agora esse processo vai em andamento. Agora tem um problema. Esse processo agora só pode ser feito digitalmente, via SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação do Governo Federal. E aí? Como é que se lida com isso? São problemas da regra. Então, assim, a cadeia de custódia, né, é evidencial, mas o teu processo de aferição ele tem que levar em consideração quais são as regras do momento. Nesse caso aqui em particular, houve uma migração dos serviços do cara que eram feitos locais foram para a nuvem. Empresas que não são baseadas fortemente em tecnologia, não faz sentido você gastar em infraestrutura local. Então, quando você vai coletar evidência, eu fui lá fazer a coleta de evidências, o cara, tudo que ele tinha era uma infraestrutura de comunicação, que era uma infraestrutura que era justamente de roteamento, para você ter a saída da rede. Então, o que era o cenário que deveria ter sido a coleta, ele não existe mais. Então você tem que se basear nos backups. Então faz um processo arqueológico, né? De você voltar nos logs, ler os logs, e aí vem o seguinte: e se você não consegue mais ler os logs? O software foi descontinuado. O que você faz? Você pode se basear por isso. Isso já aconteceu, inclusive. Ou então os logs eles são guardados criptografados. Como é que você decide esse negócio? A Apple foi muito criticada pelo governo americano que ela não liberou os dados, né, para a CIA, para o FBI, e a CIA foi invadir o celular da Apple. Conseguiu. Ou seja, prova 1, ele pode ser invadido, prova 2. Né? Será que ele foi invadido mesmo? Então, assim, é complicado. Então, existem algumas
ferramentas interessantes que a gente usa, né? Tem esse Coronas Toolkit, deixa eu abrir aqui a página do Coronas Toolkit para mostrar para vocês. Tô com rede hoje. Quando você está procurando, o perito ele pode invadir assim dessa forma? Depende. A melhor resposta que eu posso dar depende. O governo americano pode dar O governo americano ele tem uma lei de exceção. Mas eu não sei se você citou aqui, mas teve ano passado um artigo falando da maneira que o iPhone processa os bits, era possível colocar código dentro para ter acesso ao sistema operacional. Sim, na verdade o iPhone ele funciona em Objective-C, né? A gente acha que o Objective-C é uma linguagem nova, mas o Objective-C é mais ou menos da mesma época que o C++. Então deve ter uns 40 anos aí, e o que a galera quando fez o iPhone fez? Fazer uma aplicação, né? Contar um C orientado a objeto, vai ser maneiro, criou umas APIs justamente para criar as aplicações. E a gente viu, né? C manipulou direto o sistema operacional. É por isso que o iPhone ele é tão rápido, mesmo com um hardware dito inferior. Porque na verdade você está usando a máquina diretamente, você não tem nenhuma camada de abstração. E é por isso também que o sistema operacional iOS não pode deixar você usar muita coisa. Porque se você deixar, a aplicação está lidando diretamente com nada. O Swift não é muito diferente disso. O Swift já é um pouquinho melhor nesse aspecto. Mas é uma parada meio bizarra. Então assim, o que a Apple faz muito bem? Gente, assim, eu sou totalmente anarquista, tá? Assim, eu odeio o Windows, odeio a Apple, mas eu reconheço quando eles fazem bons produtos. E a Apple e a Microsoft fazem bons produtos. Né? Senão a gente não estaria usando VS Code, né? Pelo amor de Deus. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Vamos dar, né, a quem é direito. O ecossistema da Apple é um ecossistema muito bem feito, muito bem integrado. Mas para isso eles tiveram que tomar algumas liberdades. Por exemplo, a Apple não diz que te vende um computador, ele te vende uma solução. Justamente porque eles integram tanto o hardware e o software de tal forma que... De tal forma que você não tem um domínio total sobre a máquina, né? Você não conseguiria estragar a sua experiência. E sempre consegue, sempre tem algum, né? E a gente vê, por exemplo, assim, esse é um dos motivos de porque o iPad, por exemplo, não tem ferramentas de desenvolvimento. Justamente para que você não deixe cagar a máquina. Então, quando eu falo para vocês que surgiu o ISH Shell, e ele é um container, ele é uma exceção dentro desse cenário da Apple, né? Justamente porque ele te dá um container que permite com que você implemente coisas, que permite que você trabalhe com coisas, sem que você acesse o sistema operacional. Essa é a beleza dos containers, né? E por isso que a gente fala de microserviços com containers, justamente porque essa é uma forma de você aumentar a segurança, né? É mais nesse sentido. Então, olha essa linda página aqui do Coronas Toolkit. Uma página super, como vocês podem ver, nova, né? O Coronas Toolkit foi uma coleção de ferramentas que você podia usar para fazer auditoria em sistemas em geral Linux. Por que todas essas ferramentas começam com Linux? Porque, na verdade, uma parte dos servidores hoje é Apache. 70% da internet é Apache. Cláudio, por que você fala da internet? Porque, na verdade, a internet é web, né, gente? A web é a parte da internet que a gente mais tem contato. O que a gente vê hoje como internet comercial é uma coleção de servidores web. Ninguém fica acessando FTP aleatoriamente. Ou se você acessa FTP, foi FTP que você descobriu a partir de servidores HTTP. Por exemplo, eu baixo imagem no Debian. Eu prefiro utilizar o servidor HTTP para Debian Brasil. Por quê? Por hábito. Eu poderia baixar via da FTP usando o wget, por exemplo, ou realmente para o comando da FTP. Tá? Mas tem a galera que baixa via peer-to-peer, né? Que é para isso que a gente usa o peer-to-peer, para baixar ISO do Linux, com certeza. Não sei o motivo do ISO, não entendi. Hã? O Ubuntu 4K. Hã? Tem o Ubuntu 4K. Exatamente. Web. Aqui, ó, Grave Robber também é uma outra ferramenta muito interessante, justamente para recuperação de arquivos. MacTime é o tempo, só que associado à tua placa de rede, à tua placa de rede. Utilitários iCache, ILS, MD5, Timeout. MD5 é a ferramenta principal para lidar com o resto que a gente usa, tá? O NRM e o Lazarus também para recuperação de arquivos. E tem umas ferramentas mais interessantes, mais bacaninhas.
como o TCU Tools, o SleuthKit, o Autopsy Forensic Browser, Forensics, o Encase. O Encase particularmente é interessante. O Encase ele permite você coletar informações de e-mail. Então ele monta uns mapas de onde seus e-mails vieram. Para você saber. Ele faz o caminho reverso. Né? Deixa eu aqui abrir a ferramenta do Encase para vocês. Tem internet digital. Não, mas está até conectado, gente. Não tá ótimo. Nas outras aulas eu tinha que conectar o meu celular. Então espera um bocadinho, né? Foi só elogiar. Né? Foi só elogiar. Mas tá carregando. Então, assim, então essas ferramentas elas existem. E o que eu vou pedir pro meu aluno trazer para vocês na próxima, se ele conseguir vir na terça-feira, é falar o seguinte, quais são as ferramentas que eles usam no dia a dia deles. Que é seu trabalho do perito, né? É buscar esse tipo de evidência. Eu, basicamente, vou usar com vocês o Coroner's Toolkit. É o que eu até hoje mais utilizo. E o MD5. O MD5 direto. Por quê? Coleta o log, quero verificar se o log original é aquele mesmo que está lá. Erro muito comum, erro de amador, tá, gente? O cara pega o log, gera um hash e calcula o MD5. Depois, não, o MD5 está legítimo. Cara, porque não está legítimo. Você só calculou o MD5 do seu jumento. Ou o cara vai e coloca o MD5 no relatório. Por quê? Não, o MD5 isso aqui. Porque sabe por que o cara faz isso? Porque fica bonito dizer que tem um hash MD5. Mas ele não verificou o hash MD5 original. Porque os caras não guardam isso. Então assim, né, vocês têm noção, num desses casos que eu estava, eu peguei, verificar onde é que está o backup. O backup está na nuvem. Começamos mal. Não, só tem backup na nuvem? Não, eu baixei para a máquina. A máquina da ré, ele estamos mal de novo. E a máquina original? A gente se desfez. Por que eu escrevo um relatório de um imbecil desse? Que não tem como verificar o original porque o réu se desfez. Não tem como garantir, porque você não tem nenhum original para se basear. O original que está na nuvem do cara. Você não tem mais como garantir daquilo. Você pode garantir no momento que o cara subiu. Pega esse caso aqui, se esse fosse o caso, o cara subiu para a nuvem depois do negócio feito. Aí perguntaram uma vez, Cláudio, você já viu o backup foi feito ao longo de 6 meses? Isso é razoável, não? Você fazer uma transferência parcial. Você já viu o backup ser feito de uma vez? Sim. Eu vi uma empresa, o cara deu férias coletivas, fechou a empresa durante uma semana e mandou o cara fazer tudo. Para fazer placa de tecnologia. Vocês acham que isso ia dar certo? É claro que foi um fracasso miserável. Né? Mas nem de quanto o patrão, né, quer ter o bom senso. Né? Ou seja, o cara da tecnologia, ele é sempre o cara que ele vai se ferrar. Ah, caiu mesmo. Ele é o cara que vai se ferrar. Tá? Então, esse conjunto de ferramentas é um toolkit que você tem que ter para coleta. Gente, foto também. Não subestime o poder de você tirar uma foto do local. Não subestime o poder de você chegar no site. Agora, o que acontece? Nesse período pandêmico, as pessoas foram para casa. As pessoas levaram computadores para casa. As pessoas levaram dispositivos para a sua residência. As pessoas usaram VPN para acessar as coisas. Né? Quantas pessoas vocês acham que entendem o que é uma VPN? Então, o que a gente vai ver nas próximas aulas da semana que vem é justamente essa parte de infraestrutura agora. Para entender o seguinte, começar a ver conceitos como criptografia, conceitos como VPN, conceitos que garantem infraestrutura, né, segura. Então, a partir desse momento, a partir dessas evidências do que a gente vai ver na semana que vem, que a gente vai começar a conseguir montar esses nossos casos.
Eita. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou compartilhar aqui porque eu quero mostrar o Encase pra vocês. E tô começando a ficar com raiva de novo. Tava tão feliz que tinha rede hoje. Felicidade foi-se embora, né? Me série rede segura aqui. Será que é segura mesmo? Vamos testar. Um dia eu vou entrar nessa rede segura. Aí me segura. Ele gostou da piada. Então, olha só. O Encase é uma tecnologia. Vamos abrir aqui a página do Encase. Wikipedia é sacanagem, tá? O Encase, ele é um software forense, tá? Ele é caro. Então, na verdade, ele é uma ferramenta para encontrar. Mas isso me lembra uma coisa, a gente vai ter que ter uma aula sobre LGPD, tá? Ele é um software forense, né, justamente para criptografia, decifragem, coleta e preservação de dados forensicos. Em geral, muito relacionado a workflow de investigação, principalmente e-mails. Tá? Então ele continua funcionando até hoje. Ele não é barato, tá? Nem um pouco barato. Mas é muito interessante que você pode incluir ele no valor da investigação. Então, Quanto que é? cara, uma licença da última vez que eu vi, acho que eram $6.000. Nossa. E vira assim, né? Você bota no valor da investigação e chave pessoal pra você. Não, cara, olha só, se é um produto, eu hoje não uso, tá? Eu uso basicamente evidencial. Mas assim, já teve casos assim, que assim, na verdade, assim, uma galera falou, beleza, eu pago, mas você fica comigo. Eu falei, pô, fica contigo, mas tá bom. Então, na verdade, assim, é caro, mas tem várias funcionalidades, é muito interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? E tanto o seguinte, você sabe que é caro quando fale com o expert. Não tem um valor. Você sabe que está ferrado. Mas é uma excelente ferramenta, uma das principais ferramentas. O Coronas Toolkit você pode simplesmente baixar e começar a usar. É muito legal. E tem uma série de outras ferramentas forenses que vocês vão ver a partir daí. Mas em geral, gente, 90% das coisas que vocês vão precisar são de hashes, coleta de log, análise de log e um pouquinho de Python e Perl para vocês darem uma olhada em quem fez as coisas. Então, 4 etapas. Coleta, né? Tem uns dispositivos que a gente chama de chupa-cabra, né? O chupa-cabra é um dispositivo que, ao você plugar ele, começa a copiar os arquivos. Então ele é útil, mas o chupa-cabra ele é tanto um problema quanto uma solução, porque na verdade é uma ferramenta que pode ser usada para forense e ao mesmo tempo uma ferramenta difícil de você controlar, porque é usada em mãos erradas. Mas imagina que você pluga na tua USB e começa a roubar dados de um computador. Então isso é muito complicado. Agora, né, tem coisas que vocês vão ter que se tocar. Então, qual o procedimento? Agora imagina o seguinte, vamos pensar, ao invés desse processo do cara da forense, imagina que você é o administrador da rede de uma rede atacada. Qual é o procedimento? Então a gente falou que no momento que você tem para fazer um software seguro, você tem que ter o pen tester, que vai ser um assunto mais para frente, para você poder, né, garantir que o seu software está seguro. Ou seja, aquele ataque preventivo. Agora você é o administrador da rede. Aconteceu um caso. Chama um perito forense. Cláudio, mas isso é caro. É caro. Mas é importante. Porque se gerar um caso legal, você tem que ter essa documentação. E às vezes você, como administrador, não tem isso no seu dia a dia. Então você tem um perito capaz de você chamar para realizar esse processo forense para você e te dar um embasamento legal de que é isso que aconteceu A, B, C ou D, é muito importante. Então o perito forense, ele passa a ser para a sua empresa uma garantia legal de que ela tomou todas as medidas possíveis e cabíveis naquele momento para garantir a integridade dos produtos e das pessoas.
Isso pode demorar, isso é caro, isso é difícil. Em geral, o que acontece, o perito ele foi chamado por um tribunal para tomar conta dessas coisas. Então, se vocês quiserem ser peritos forenses e trabalharem para o tribunal, tem um curso que vocês podem fazer, que não é um curso técnico, né? Não é uma formação técnica sobre a parte de informática. É uma formação legal, no qual vocês podem tirar, vão ter que fazer uma prova. É muito legal, super recomendo quem quiser fazer, é muito interessante. E a parte técnica, a gente está tendo agora no curso, hoje uma aula, vai ser uma das 3 formações possíveis. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida, trauma ou desilusão? Pode falar. Qual é essa prova que você está falando? Não, a prova do Tribunal de Justiça. Você vai no tribunal e busca se informar. Tem uma formação justamente para perito. Acho que paga, tá? Mas eu já não lembro mais. Mas, assim, não é um valor absurdo. É um valor até bastante razoável. Não é... E é bem interessante, né? Vocês terem acesso assim, porque você tem a visão do direito. O direito brasileiro é muito interessante. É que ele não é óbvio. O problema do direito brasileiro é que ele não é óbvio. Não é fácil você entender o que está acontecendo. Então, assim, se você é leigo e está assistindo de fora, a primeira reação que todo mundo tem é advogado safado, juiz maldito, mas é porque não é óbvio. Ele é cheio de regrinhas. E é aquela coisa, ele tenta especificar tudo. É um estilo de direito. Funciona para muitos casos. Garante a nossa proteção em vários casos, por exemplo, do direito do consumidor. O direito do consumidor aqui no Brasil é maravilhoso. O direito do Brasil é um direito muito humanitário, né? No sentido que ele não tem punições de morte nem é para sempre. É um direito que, na teoria, busca a recuperação do indivíduo. Vou dizer na teoria, tá, gente? Não tô... Porque, né, as coisas são complicadas. Mas, assim, é muito interessante ver esse pensamento. Então, assim, né, esse ponto é um ponto que eu gosto muito do Brasil. O Brasil é um país extremamente humanista. É que as nossas execuções são péssimas em vários aspectos aqui do país. Mas a ideia filosófica é muito, muito certa. A gente é um país que começou com os motivos certos. A gente está precisando rever as execuções. O nosso acabamento está meio discutível. Mas acho que não é só no direito que o nosso acabamento está discutível, não. Então, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Então, essa é uma primeira aula. Eu vou tentar trazer, como eu falei para vocês, vou tentar trazer o meu menino, que ele é policial, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo da perícia e como ele é feito, tá? Passar a visão da Polícia Civil. Eu não tenho nenhum problema, gente, olha só, da mesma forma que eu critico abertamente as pessoas que têm que ser criticadas, eu também não tenho nenhum problema de trabalhar com as pessoas. Então, acho que a Polícia Civil é um órgão importante. Eu tenho alguns alunos da Polícia Civil, já tive alunos da Polícia Militar, acho que é muito importante também esses órgãos. Eles são muito importantes a gente ter essa visão de parceria com eles, né? Tem muita gente boa, muita gente legítima trabalhando, e a gente tem que dar todo o apoio, né, em soluções tecnológicas. Eu sempre acho o seguinte: as soluções tecnológicas que a gente não tem aqui no Brasil, a gente tem que comprar lá de fora, né? Então, assim, quanto mais a gente puder ajudar Forças Armadas, polícias, saúde, transportes, a ter as nossas próprias soluções, isso é independência tecnológica. Esse é o papel da universidade pública, né? Prover independência tecnológica. E de vocês que vão ser líderes, né, daqui a algum tempo. Né? Alguns aqui dentro do Brasil, outros vão ser fora, mas isso faz parte do jogo, né, de interesse que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, o rapaz vai vir aqui na quinta-feira. Se eu não conseguir que nenhum dos dois venha, aí eu vou liberar vocês. Como eu falei, fui convidado para uma entrevista, basicamente, de novo, sobre essa questão de segurança. Está em voga, né? Toda semana tem algum problema. Então, toda hora, assim, o bom e o mal de ser o único professor de segurança de graduação aqui da FJ, que não tem muito para onde correr. Então, quando dá jossa, sou eu que chamo. Mas eu aviso vocês pelo próximo. Tá ok? Mas, a priori, aula mantida, tá? Na última vez eu falei, calma, né? Talvez não tenha, galera, tipo, bombinha de fumaça. Né? Então, assim, vamos não praticar a bombinha de fumaça, a priori aula normal. Se acontecer alguma coisa, eu aviso a vocês. Tá ok? Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Espero que tenham gostado. Dúvidas, traumas ou desilusões, entrem em contato. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Sério, é que se perguntar. Tem que